Todo mundo gosta de um bom vilão, aquele que marca, que impõe presença e que representa o mal de verdade. Mas o que eu penso é que hoje em dia todo vilão precisa ter o seu lado bom, aquele famoso vitimismo do passado, uma justificativa justa até certo ponto para fazer o mal. Mas eu não penso assim. Vilão de verdade a gente odeia, torce contra, ou melhor, a gente sente medo. E para mim, um vilão só é completo quando ele tem 3 extremos. Ele precisa ser temido, odiado e inesquecível. E sabe quem não erra nisso? O Frieza. Esse é o tipo de vilão que entra em cena e muda o clima do episódio. O cara que deixou uma geração inteira traumatizada com uma fala fria e um olhar de superioridade. Chegaram num momento pouco apropriado. Eles estavam quase me entregando a esfera do dragão. Vocês abandonaram o trabalho e vieram até aqui para serem sumariamente eliminados. Mas antes de começarmos, peço que clique no botão de hypar e deem uma força no like. Já me ajuda demais. Para começarmos a entender como a sacada do Akira foi genial com esse vilão, foi como ele introduziu o risco na saga Namekusei. Kuririn, Gohan e Bulma foram lá porque, o Nappa maníaco e o Vegeta que era mais maníaco ainda, mataram todo mundo na outra saga. Vegeta esse que foi o primeiro ser a deixar o Goku numa experiência de quase morte. Mas relaxa, o plano era simples, entrar na nave, viajar da Terra até Namekusei, pousar, negociar com os Namekuseidins, pegar as esferas e usar. Assim que a parada já tá fora do normal. Já tem alguns soldados usando a roupa do Vegeta. Opa, o Vegeta também tá ali, mas na verdade, o menor dos problemas era o Vegeta naquele momento. Quando somos introduzidos ao Frieza, ele está sentado no seu trono flutuante, sem sujar as mãos. E à sua frente, uma aldeia de Namekuseidins que tinha acabado de ser dizimada por talvez não responderem suas perguntas. Bizarro, né? A dinâmica entre Frieza, seus soldados Zarbon e Dodoria e os escalões mais baixos era na base do medo, pro Frieza literalmente nunca precisar levantar daquele trono durante a saga. E sim, o arco inteiro vai se desenrolando com essa temática de risco e tem uma complexidade absurda perto dos outros que estamos acostumados. E é aí que a gente vê o peso do nome Frieza dentro da história. Toda vez que alguém fala esse nome, o ambiente muda, a trilha sonora muda e até os personagens que achavam que estavam prontos só congelam. Bom, quando o Vegeta elimina o Dodoria e descobre que foi Frieza quem destruiu seu planeta natal, história essa que é bem explicada no especial do Bardock, nos faz pensar que ele está muito acima de qualquer Saiyajin. Então, obviamente, o Vegeta psicopata da saga anterior era inofensivo perto do Frieza. E é quando as forças especiais Ginyu estão chegando que temos a união mais inesperada e mais duvidosa. Temos Kuririn, Vegeta e Gohan sendo obrigados a ser a resistência nessa saga. O medo fez com que 2 extremos se unissem não para combater o mal, mas para ter uma chance mínima de sobrevivência. Mas tudo isso só leva para um único momento, o inevitável e o mais temido, o confronto contra o próprio Frieza. Aí, meu amigo, é onde a porrada começa de verdade, e Dragon Ball nunca mais voltou a ser o mesmo a partir desse momento. Espero que estejam preparados para ter uma morte de arrepiar. E de novo, a genialidade por trás do Akira começa a brilhar na forma como ele impõe o Frieza. O Frieza não era só mais uma ameaça por ser forte, ele era um monstro psicológico, do tipo que te faz perder a esperança antes mesmo da luta começar. Pensa bem, a gente foi obrigado a depositar nossa confiança no Vegeta. Sim, no mesmo Vegeta que até ontem era o maior vilão da série, mas ali ele era o mais forte dos 3. Kuririn, Gohan e Vegeta. Essa era a resistência que sobrou, e mesmo assim, parecia que o fim estava escrito. O Gohan era só uma criança. Imagina o trauma de ver esse moleque morrer brutalmente, ainda mais sabendo do que o Freeza era capaz. E o Kuririn não podia morrer de novo. Já tinha acontecido lá no Dragon Ball clássico. O Goku, ele tava na cápsula de recuperação demorada na nave do Freeza. O Piccolo tava chegando depois de ser revivido, mas ainda tava longe. Então quem que iria parar esse monstro? Quando o Vegeta percebe que ele é o único que tem alguma chance, ele não se acovarda e vai pra cima até o orgulho dele ser quebrado pela primeira vez. E olha, se formos contar, o orgulho dele é quebrado mais umas 3 vezes depois dessa. Literalmente quando o Freeza fala que na verdade ele
ele possui uma transformação a mais. Tô falando da segunda forma, que deixa ele com chifres, mais violento e muito maior. Se não tivesse o Dendê ali, Gohan e Kuririn teriam morrido em cenas bem pesadas. E quando chega o reforço que parecia definitivo, o Piccolo, ele até luta bem, ele entrega uma batalha digna, uma esperança, mas não dura muito tempo não. Porque quando o Freeza revela que tinha mais duas formas, aí já era. Eu acredito que a forma 3 do Freeza tenha servido de ponte para a quarta forma. Ela era macabra, mas não teve cenas tão icônicas como a segunda e a primeira. Ela serviu principalmente para dar aquele tempo do Vegeta atingir o Zenkai e se recuperar para tentar bater de frente. Só que dessa vez, contra um Freeza que parecia inofensivo, na sua quarta forma ou forma final. E quando finalmente temos um Vegeta confiante novamente, ele acredita que agora ele é o Super Saiyajin. Ele aumentou muito seus poderes com o Zenkai. E é aqui que a gente vê o ponto-chave desse vídeo. A gente vê algo inédito. Vegeta, o mesmo que era o vilão mais arrogante da saga passada, chora. Ele chora de dor por ser brutalmente espancado, por ter seu orgulho destruído, talvez por acreditar que ele não era de fato o Super Saiyajin e também pelo fracasso de ter sido esse tempo todo uma peça no tabuleiro do Freeza. É a primeira vez que Goku chega no campo de batalha e sentimos que não tá tudo resolvido. Porque logo em seguida, o Vegeta morre, implorando pro cara que ele mais odiava acabar com o Freeza. Uma cena totalmente angustiante e que nos faz ter empatia pelo personagem e mais ódio pelo Freeza. Por favor, acabe com Freeza, Kakaroto. Por favor, mate-o com suas mãos de Saiyajin. Essa cena mexeu com todo mundo, porque naquele momento a gente não só entendeu o quanto o Freeza era cruel, mas o quanto ele era psicologicamente destrutivo. Nem o Goku podia com esse cara. Por mais que Goku tivesse se recuperado e obtido grandes poderes após sua recuperação, ele ia perder pro Freeza, não teria como. E foi logo após uma Genkidama gigantesca que parecia ser o fim de tudo, o Freeza ainda levanta, ele sobrevive. E com um sorriso no rosto, ele comete o maior erro da vida dele. Ele explode o Kuririn, na frente do seu melhor amigo. E ali talvez tenha sido a primeira vez que o Goku ficou quebrado, tomado pela raiva, sabendo que ele não ia conseguir trazer o seu amigo de volta. E lembra do que eu falei lá no começo do vídeo? Um bom vilão precisa ser 3 coisas: temido, odiado e inesquecível. O Freeza conseguiu os 3 nessa cena. Ora, seu desgraçado! Não foi à toa que o Freeza foi um dos únicos vilões que o Goku nunca tentou salvar de verdade. Ele até tentou ser paciente, tentou oferecer uma chance, até 2, mas não deu. Freeza é o tipo de mal que não muda, e quando chegou a hora, o Goku fez o que precisava ser feito, sem discurso e sem redenção. E o mais legal dessa análise é que o Freeza não mudou até hoje. Mesmo depois de morto, ele continuou voltando na saga do Renascimento, Torneio do Poder, no filme do Broly. Em todas elas, ele manteve o mesmo olhar. E hoje, ele pode até estar mais contido, mas a essência continua intacta. O Freeza da saga Namekusei ainda representa tudo aquilo que o Goku combate. Ele é o alter ego do Goku, e por isso, ele ainda é necessário. E que continua se mantendo no pódio do vilão que mudou a regra do jogo.